É sempre bom falar a verdade, mas a verdade não está em todos. A verdade, ela só é apresentada a cada um de verdade, para a gente entender o objetivo do que significa a verdade, que é o que acontece, os fatos que foi real, que aconteceu e que vai acontecer. Só o Senhor Jesus é quem pode revelar a uma pessoa o que é verdadeiro. Porque todos nós, quando nós nascemos de pais e de mães, que a gente temos apenas uma religião, na mente da gente, a gente cresce acreditando numa mentira, achando que é a única verdade que existe. Até que Deus nos escolhe, nos tira do império das trevas, do império que não tem o conhecimento de Deus, que é o engano, a ilusão, que você acredita em algo, coloca fé naquilo ali que não é verdadeiro, e você é apresentado em Jesus e sabe que ele é verdadeiro. Meus amados, eu sempre nasci numa religiosidade de meus pais, de meus avós, de meus tios, porque eles também foram criados dessa forma. Foi passado de pais para filhos e assim sucessivamente, gerações e gerações. Vocês vejam o que é que a morte espiritual ela faz na vida das pessoas. Ela destrói o lar, ela destrói as famílias, porque vai povoando a terra com mentira, com enganos, e a pessoa vai crescendo dessa forma, acreditando em mentiras. E para chegar à verdadeira verdade, o próprio Jesus, ele nos se revela para nós. E esses que é revelado é porque é escolhido dele para pegar a verdade, para que essas pessoas que estão vivendo dessa forma, na mentira, na ilusão, achando que o que elas fazem é direito diante de Deus e que não é, de acordo com a palavra do Senhor Jesus, elas venham a entender que Jesus ele é o único mediador que pode interceder entre os homens a Deus. Então, eu cresci numa religiosidade aonde a gente vivia acreditando em mentiras, achando que era verdade. Mas dentro de mim, eu nunca acreditei. Desde eu pequena. Minha mãe me levava para as missas, porque na época eu era católica. E hoje em dia eu vou dizer o porquê, o motivo de evangélico, o nome ser evangélico. Ser evangélico significa que você não adora mais os deuses pagãos dessa terra que Deus condena. Você trabalha em prol do evangelho verdadeiro que é Jesus. Então a pessoa é evangélico. Significa isso, ser evangélico. Então, meus amados, e não é mudou de religião, porque Deus ele não é religião, ele é transformação de vida. A gente quando nasce numa religião é porque a gente acredita que só existe aquela religião. Mas quando a gente é apresentado pelo próprio Deus, a gente vê os olhos de outras formas. Então, eu ia para as missas. Chegava lá, eu não via os padres falando de Jesus. Eu via os padres falando de outros nomes, de pessoas que morreram e que ali aquela história foi inventada, que veio lá não sei de onde, disse que aquela pessoa morreu e fez um milagre, aí pronto, aí já colocaram aquela imagem e batizaram aquela imagem para todo mundo servir aquela imagem como se fosse uma santa que pode proteger e que pode livrar. E diante da minha vida que eu vivia, eu queria algo novo para a minha vida, eu queria mudar, eu queria entender o porquê. Porque Deus nos fez e a gente tem que adorar essas coisas que com certeza não vai estar no céu. Eu já me questionava. Eu fazia tudo aquilo ali que as pessoas estavam fazendo porque eu queria me aproximar de Deus de verdade. Mas só que dentro de mim algo já me dizia que ali não tinha nada a ver com Deus.
Por quê? Porque quando a gente ia para a missa, eu ia no intuito de querer entender o que era Deus. E lá não era pregado. Lá não era pregado na missa o que era Deus, porque o padre, ele abria a Bíblia, só lia uma, duas palavras, pronto. Ele fechava a Bíblia. Aí eu queria entender mais daquele livro. Aí eu ficava me questionando dentro de mim. Oxê, mas se esse livro aí, eu dizia assim, eu imaginava assim, se esse livro aí é a palavra de Deus, e por que é que a gente não procura servir a Deus do jeito que a palavra de Deus está dizendo aí? Porque se teve uma passagem que o padre ele leu, e ele disse, num versículo lá que eu não estou bem lembrada agora, que ele fala sobre imagem de escultura. Que ele diz que os deuses deles têm olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, nenhum som lhe sai da garganta, porque não existe vida ali. E a palavra, ela dizia, que eu escutei e eu entendi, ele lendo. E a palavra dizia que os deuses deles são esses, não são o Deus de verdade. Ele serve a Deus dessa forma. Aí eu ficava imaginando, mas quem são essas pessoas que ficam adorando esses deuses, que o Deus que está dizendo que é verdadeiro não se agrada disso? Aí ficava um monte de questionalidade dentro de mim. Aí depois algo dizia assim, peraí, mas a palavra de Deus diz os deuses dele. E não é isso aí que a gente vive adorando aqui nessa igreja? Era cada estátua grande, bonita, toda pintada. É uma dizendo que é Nossa Senhora, outra dizendo que é São José, outra dizendo que é Santo Antônio, não sei o quê. E eu imaginava dentro de mim, meu Deus, mas isso daí não é o José que fala na Bíblia. Porque ninguém nunca viu José. Ninguém nunca teve uma foto de José. Ninguém nunca teve uma foto de Maria. E Maria, eu tenho certeza, ela não era desse jeito. Maria era de verdade. Então era para ter uma foto e não uma imagem. E tudo isso era me questionando dentro de mim. Já era o próprio Deus revirando, me moldando para eu chegar lá na frente e ele me mostrar que as pessoas estavam muito erradas, está muito errada. E Deus é assim, aqueles que buscam a verdade, que almejam a verdade, um dia Deus vai mostrar a pessoa onde está a verdade de verdade, porque Deus ele não deixa ninguém enganado. Agora o mal sim, o mal quando ele vê que você está se aproximando da verdade, ele faz de tudo para você se afastar, para você não entender que aquilo ali é a verdade e você ter os benefícios de Deus na sua vida. Então foi aqueles questionamentos. E eu ficava imaginando, se a gente vai para a missa, a gente tem que escutar falar de Jesus. É da Bíblia, é daquele livro lá. E por que é que o padre já vai falar não sei em quem, faz a gente se ajoelhar diante das imagens, fica confessando os pecados para o homem, se eu mesmo já escutei ele dizendo que Jesus é quem perdoa pecado. Olha, gente, você fica uma confusão. Vocês olham o que é que os filhos do maligno que estão ali servindo a ele, diz que está servindo e não está, porque eles estão levando aqueles que estão conduzindo multidões de pessoas na incredulidade indo para o inferno. Aí quando vem a verdade, eles não acreditam na verdade e não querem que as pessoas acreditem. Aí se cumpre aquela palavra que Jesus diz, hipócritas, vocês nem entram no reino dos céus e nem deixam os que querem entrar, os que estão entrando, entrar. Então são pessoas assim. Os padres, eles não sabem, eles não conhecem a Deus. Porque no dia que eles chegarem a conhecer a Deus, eles jamais vão pregar que as pessoas têm que se ajoelhar diante de uma imagem que o homem fez. Porque a palavra de Deus, ela diz, só a teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E Deus, ele proíbe. Deus, ele nunca aceitou que o ser humano colocasse nada, nem ninguém, nem objeto, como se fosse Deus, como se fosse santo, a não ser ele, porque só ele quem criou todas as coisas. Então,
eu ficava me questionando sobre isso. Então os padres, eles só levam as pessoas à falsidade do mundo, porque eles são enganados, eles são carnais, eles ainda não compreendem a verdade de Deus. Então eles estão indo para o inferno, sim, eles estão indo para o inferno, porque eles ensinam as pessoas a adorar a imagem de escultura. Cada um dia que passa, eles batizam uma pessoa que morreu e diz que fez um milagre, é um santo, é uma santa, e isso não existe, porque a palavra do Senhor Jesus, ela diz que santo só o Senhor Jesus, e só Ele tem todo o poder e toda a autoridade, porque foi o Pai dele, Deus, que lhe deu. Ele tem autoridade sobre o homem, sobre todas as coisas no céu e na terra. Só Ele quem faz milagres, só Ele quem dá a saúde, só Ele é quem cura, só Ele é quem liberta. Pessoas não precisam pagar promessa para ficar curado, isso é outra enganação do maligno, e tudo isso na Igreja Católica tem. Pessoas que podem até me odiar por causa disso, mas eu estou falando a verdade. Quem quiser aceitar a verdade, vocês vão ficar do lado do inimigo. Vocês estão do lado do diabo. É isso mesmo. As pessoas por aí não têm coragem de falar, mas eu falo, porque eu saí de lá, desse mundo mentiroso, que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Pessoas ensinadas a correr atrás de Maria, como se Maria fosse a única que morreu na cruz do Calvário e ela pode salvar as pessoas. Não podem. Maria apenas ela fez o papel de mãe de Jesus. E Jesus, quando ele estava na terra, ele ensinou os mandamentos de Deus a Maria. Então, minha gente, as pessoas têm que entender que elas estão erradas. E se elas não se consertarem, elas vão para o fogo do inferno. Porque a base é Jesus Cristo, o foco é Jesus Cristo. Pessoas, meu Deus, de idade, vão morrer com um pensamento, colocando fé numa coisa que não pode fazer nada pela sua vida. E deixou de adorar aquele que vive dentro dele e que faz eles viver todos os dias, que é o Deus Todo-Poderoso. É assim que Deus quer que as pessoas sirvam a Ele. Deus não quer que ninguém se ajoelhe diante do homem e diga o que é que fez de errado para Ele perdoar, não. Isso é uma mentira do engano do diabo, porque o homem não pode perdoar pecado de ninguém. Sim, Jesus, que Ele é o advogado fiel. Se a pessoa pecar, porque somos falhos e pecadores, mas se nós confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar e o seu sangue nos purifica, nos limpa de todo pecado. Então, eu me sinto triste porque eu vejo as pessoas, meu Deus, andando pelo meio do mundo, vai para tão longe, pagar promessa e sabe que uma coisa que não vai adiantar de nada. Aconteceu um milagre, aconteceu na sua vida, mas foi o Deus que anda com você e que você não vê, o Deus invisível que você não vê, que te deu a saúde e que deu aquilo que você pediu, e não aquilo ali que você acreditou que era um Deus, que era um santo, que era uma santa, que fez. Não fez nada, porque apenas é um desenho, é uma falsificação. Não existe no céu, não está diante de Deus. O único que está diante de Deus, à destra de Deus, é Jesus Cristo. É Ele quem manda em todas as coisas. Tem pessoas da minha família que me odeia, que chamou palavrão comigo, sem eu ter feito nada com ele, nada com ela, só porque eu prego a palavra de Jesus e ele é um devoto de Maria, tão assíduo que parece que já está no céu, e acha e tem ódio da pessoa, enquanto a palavra do Senhor Jesus, ela diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Onde é que isso tem amor? Uma pessoa que odeia os filhos de Deus porque está pregando a verdade. Se não aceita a palavra de Jesus, então, olha, não adianta Maria, não adianta São José. Hoje é o dia de São José. Batizaram como o dia de São José. Mas não espere. Não espere que porque disseram que é o dia de São José, José vai fazer milagre por ninguém, porque José nunca fez milagre por ninguém. O único José
que eu vi na Bíblia, que foi um grande profeta que Deus usou ele com inteligência, foi José do Egito. Ele foi escravizado, ele foi vendido pelos irmãos, e ele chegou ao Egito e ele se tornou governador, porque foi o próprio Deus que fez ele governador. Mas o José que nacionalmente, como se diz que é o pai de Jesus, na carnalidade, porque espiritualmente Jesus, o pai dele, o único pai dele é Deus, porque ele já existia junto de Deus antes da fundação do mundo. José, ele negou Maria, ele não queria Maria. Foi preciso o quê? Um anjo descer do céu e dizer para ele: José, toma Maria como tua esposa, porque ela não teve homem nenhum. Ela está grávida do Espírito Santo. Sim, ela ficou grávida do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus, verdadeiramente, ele não tinha o DNA de José, porque ele não foi carnal. Ele não foi filho de José com participação de José com Maria, não. Maria, ela ficou virgem, ela teve Jesus para depois ela deitar com José e ter mais filho com José. Porque tem pessoas que estão enganadas aí, que acham que Maria morreu virgem. Não, Maria teve outros irmãos. Vá procurar na Bíblia Sagrada que vocês vê os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus que foram nascidos realmente de José e de Maria. Então, meus amados, as pessoas estão colocando as pessoas se desviarem de Jesus para seguir nomes que apenas foram representados para que Jesus Cristo viesse ensinar o mandamento de Deus. E ele sempre diz: ninguém vem a meu Pai, ninguém vai a Deus se não for por mim. Então, Maria não pode levar oração, louvor, intercessão de ninguém para Jesus. As pessoas estão achando assim: ah, meu Deus, a gente reza e Maria intercede por nós a Jesus. Da onde? Mas que mentira do diabo! Isso nunca aconteceu e nem vai acontecer. E o que vai acontecer é o que está escrito, e a palavra de Deus está escrita, e ela está acontecendo todos os dias na nossa vida, até a volta de Jesus novamente. Por quê? Porque Maria, ela morreu. Maria, ela está como os demais, esperando a volta de Jesus, para que possa subir para o céu. Não pense você que acha que vai pedir que Nossa Senhora não sei o quê. Olha, é tanta Nossa Senhora que se existisse Nossa Senhora, o tanto de Nossa Senhora que as pessoas falam aqui na terra, o céu estava uma bagunça. Sabendo que Senhora é uma só. E ela nunca foi senhora de ninguém. Ela apenas foi a mãe de Jesus aqui na terra. Pronto, acabou. Não é para ninguém fazer uma estátua e ficar coroando aquela coisa horrível. Porque é horrível, eu já fui de dentro dessa religião, é horrível isso. É horrível, as pessoas ficam adorando uma coisa ali que nem Nossa Senhora não é. Que nem Maria não é. Então, meus amados, as pessoas precisam entender que o foco é Jesus. Foi Ele que pagou o preço. E quando eu me encontrei com a palavra de Deus, Ele me revelou. E antes de eu ser revelada por Jesus, que Ele é verdadeiro dentro de mim, e eu me converti a Ele de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o entendimento que eu recebi da palavra dEle na Bíblia Sagrada, antes, mas muito antes, passa muito longe disso, Deus me deu uma visão. Eu com os olhos abertos, assim como eu olho para você, eu não esqueço disso nunca mais na minha vida. Deus me deu uma visão. Eu estava andando no meio da rua, não sabia de nada, ainda vivia nessa religião, mas passava por longe, eu nem entendia, eu não pensava nem que eu ia ser evangélica na minha vida, mas não passava nem pela minha cabeça. Apesar que pessoas já vinham pedir meu nome para fazer oração, eu ficava era dizendo coisa. Eu dizia: Pia, já estão pedindo o meu nome para orar. O Deus dele é o meu. Era o que eu dizia. Tá vendo como existe muitas pessoas desse jeito? O orgulho de muita gente vai levar eles para o inferno, porque não querem ter humildade para entender que existe verdade, que a gente precisa saber aonde é que está a verdade de verdade.
Mas a gente quer ser soberba, a gente acha que a gente quer saber, a gente já sabe tudo, é o sabidão. Então, eu fui para essa rua no domingo e Deus me deu uma visão que eu não esqueço nunca mais, é uma experiência. Depois, com muitos anos e anos que eu fui me converter a Jesus, foi que Deus me deu entendimento do que aconteceu, aquela visão que eu nunca entendi o que era. Eu fiquei de sobremodo atormentada e assombrada. E eu não falei nada para ninguém. Mas Deus um dia me revelou o que significa aquela visão que eu tive. Eu só tenho que dizer para o povo católico, não tenho nada contra vocês. Apenas, eu já fui católica, adorava imagem de escultura, o ídolo. Quando eu me via aperreada, eu dizia, eu tenho que ir atrás do Santo Expedito, que é das causas expulsivas, as pessoas falam, para que essa situação minha seja resolvida. Mas repare só que tolice da minha cabeça. Se quem resolve tudo na nossa vida é Deus, é o próprio Deus através de Jesus, o Filho dele. Minha gente, eu já participei de muitas coisas disso aí. E se eu estou falando aqui para vocês, é para você se acordar, você que está aí, se acorde. Busque Jesus Cristo de verdade para a sua vida, porque Ele é verdadeiro. Ele não está nessas coisas que as pessoas adoram, não, e colocam a confiança como se fosse certeza, como se fosse verdade. Não. Então, eu vi a Igreja Católica para trás, e eu vi as multidão de gente andando para trás. E ali eu fiquei pensando, gente, como é que essa igreja foi para trás e as pessoas, em vez de ir para frente, estão tudo voltando para trás? Eu vi com esses meus próprios olhos que um dia a terra de comer. Me deu uma coisa assim na vista e quando eu olhei assim, a igreja estava atrás de mim. 3 vezes nesse mesmo patamar. Eu fechava os olhos, quando eu abria que eu não queria ver ali, aí era aquilo que eu via. Aí eu dizia comigo mesmo, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Por que eu estou vendo isso? Eu nunca vi isso na minha vida. A Igreja Católica, aquela multidão de gente, em vez de ir para frente, estava indo para trás. E eu fiquei assustada, eu me sentei em frente ao correio, os povos passando perto de mim assim, e eu disse, meu Jesus, e agora como é que eu vou embora para casa? Porque o caminho que eu estava seguindo para ir para casa, eu tinha que passar perto da igreja. Só que quando eu olhei, a igreja ela tinha como se tivesse se mudado, saído daquele lugar. Vamos supor, a igreja ela fica na rua principal onde eu moro. E ela saiu da principal e foi para trás da rua. E as pessoas também, tudo era multidão de gente, seguindo para trás, nunca para frente. E na frente onde era a igreja estava um vazio que eu só via casa. Mas eu não via a igreja daquele lado para frente, só via para trás e as pessoas tudo seguindo para trás. E eu fechei os olhos e pedi a Deus, meu Deus, me ajude, faça com que isso passe da minha mente, dos meus olhos e eu veja realmente onde é que essa igreja está, que eu quero ir embora. Aí na terceira vez, quando eu fechei os olhos que eu abri, aí eu saí daquele nostalgia que eu estava preocupada, e eu vim embora para casa, passei 1 mês pensando nisso. E eu disse, eu não vou dizer a ninguém, porque nem eu sei o que se trata. Se eu disser isso a alguma pessoa da igreja, vai dizer que eu sou uma doida, vai dizer que eu estou doida, vai dizer que eu estou louca, que isso não existe, que isso nunca aconteceu. E foi passando os anos, até que eu apanhei bastante na vida. E Deus, ele viu o meu espírito abatido, angustiado. E ele viu, e ele me preparou. E chegou o dia que ele me mostrou que ele é real, que ele é verdadeiro, que ele é o único. Ele é o Deus sobrenatural que as pessoas desconhecem. E um dia, quando vê, elas vão se lamentar, elas vão chorar por ter trocado o Deus verdadeiro por um desenho, por uma foto que nunca pôde fazer nada por elas. Enquanto a palavra dele é viva e fala todos os dias. Que o único que pode fazer algo por mim e por você é Jesus Cristo. Porque nós temos a marca de Jesus, o sangue de Jesus.
que morreu naquela cruz do Calvário, mas ele foi o único dos mortos que ressuscitou e subiu para o céu e está diante de Deus. Ele é o único. Então, ele me revelou. Na mesma hora que ele me entrou dentro do meu coração, com aquele poder, com aquela força, com aquela luz e falando comigo no meu pensamento, eu perguntei a ele, e aquela visão? Aquela visão antes que eu não conhecia o Senhor de verdade, o que significa aquela visão da Igreja Católica? E o Senhor, ele me mostrou e ele me fez entender. São o meu povo que chama pelo meu nome, mas não me conhece. Me adora de maneira errada. Eu não estou naquele lugar. Eles estão indo para trás, porque eu sou o único que pode estar na frente. E eles me colocam de trás, não colocam eu como em primeiro lugar na sua vida. E eles estão perecendo, ou seja, estão indo para a destruição. São igrejas que estão focalizadas, achando que o que eles fazem, paga promessa, reza, solta fogo, que Deus não precisa disso. Deus, ele não é desse mundo, como ele já falou. Jesus, ele disse, o meu reino não é daqui, o meu reino é lá de cima. Então, as pessoas fazem tudo isso porque elas estão mortas espiritualmente. Então, vamos orar. Você que foi chamado assim como eu para pregar a verdade, meus irmãos, daqui desse canal, dê o like, se inscreva. Vamos orar para que mais vida possa se converter dessas incredulidades malditas. Para que muitas almas sejam salvas. Ele nos odeia pregar a verdade que é Jesus. Que Jesus, ele diz, eu sou a verdade, a vida, eu sou o caminho. E eles não estão fazendo Jesus o caminho, eles não estão fazendo Jesus de verdadeiro, eles não estão dando crédito à palavra, o ensinamento de Jesus, eles não estão fazendo de Jesus o seu único Deus na sua vida. Por isso eles estão caminhando, eles acham que estão fazendo o que é certo, estão caminhando para trás, para a perdição. E muitos já morreram, não vão ter a salvação. Por que não vai ter a salvação? Porque morreu agarrado, adorando imagem de escultura. E lá em Apocalipse está escrito que todos aqueles que é idólatra e que venera e que cultua imagem de escultura, não herdará o reino de Deus. Ou seja, não vai entrar. E os que não vão entrar para onde? Para o inferno. Porque quando Jesus ele vir, para dar um basta em toda a situação do universo, ele vai escolher, o dele vai para Deus, viver a vida eterna junto do Todo-Poderoso, ali cheio de luz e de paz e de glória, vão viver uma vida de qualidade. Mas aqueles que não quiseram acreditar em Jesus, o único Filho de Deus, que deu a vida pela humanidade e elas não querem, não estão fazendo nem caso dele, é por isso aí que a gente vê o nome de Jesus blasfemado em tantos lugares. É como se Jesus ele não fosse nada. Uma folha de papel tem mais valor do que o nome de Jesus diante dessas pessoas. Porque elas nunca viram milagres do Senhor Jesus na vida delas. Então elas acreditaram em mentira. Jesus faz um milagre na vida dela, mas ela acredita que foi a mentira que fez o milagre, sendo tudo mentira do maligno. Porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele destrói assim, com engano. E por que a pessoa é enganada? Por causa do pecado. O pecado endureceu a mente das pessoas. E primeiro precisa se arrepender para acreditar. Jesus, ele disse, se arrependa. Aí você começa a crer e Jesus te revela que ele é de verdade. Porque Jesus, ele não é deste mundo, ele é lá do alto. E se você quer ter a mente do Senhor Jesus, para pensar como ele pensou e ele te mostrar que ele é verdadeiro, e o que você faz aqui nesse universo não vai servir para nada, mas vai servir sim para tirar você de perto do todo Criador, a vida toda eternamente, e você vai ficar no lugar de sofrimento, de tormento, de dor, de tristeza. É isso que você quer? Porque são esses que vai para o inferno, os que não dão crédito à palavra de Deus. Porque nós somos
verdadeiros que falam em Jesus, porque Ele nos revelou que Ele é verdadeiro. Veja que os filhos de Deus já estão se completando. Aqueles que estão lá, tirados do meio desse povo pagão, desse povo ímpio, perverso, que não quer dar crédito à verdade de Deus, e eles estão perecendo. Eles vivem uma vida amaldiçoada porque não acreditam no único Filho de Deus. Jesus, ele tem que ser o foco. Jesus, ele sempre falou. Ele disse ao discípulo: ide, vão por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, já está condenado. Então, quem não acredita já está condenado a ir para o inferno. Foi o próprio Jesus Cristo que falou. Porque a pessoa não acredita que Jesus, ele morreu e Deus o ressuscitou de verdade, e ele é o único que está à direita de Deus. Falsos Cristos tem muitos por aí. É quadro pintado na parede. É uns aparecendo lá não sei aonde, dizendo que já é Jesus. Jesus alertou. Jesus disse: vocês vede, que ninguém vos engane. Porque antes que eu venha de volta, buscar a minha igreja, muitos surgirão, dizendo: eu sou Cristo. E muitos os seguirão. Muitos correrão atrás, achando que é mesmo. Cuidado, minha gente. Para você estar preparado em Jesus, para você não ser enganado pelas forças malignas, você e pelos filhos do maligno que estão ali servindo a ele, que são aqueles que não servem Jesus de verdade, que fica dizendo: é mentira. Eu já vi tanta gente dizendo que a Igreja Católica é idólatra e que a gente não pode adorar a Maria, não pode adorar outras coisas, porque isso é idolatria, isso é mentira, vocês não tenham medo não. Pois vão acreditando nesse filho das trevas, porque ele não tem nada de Jesus na vida dele. Ele é um servo do mal, ele está enfeitiçado, a mente dele nunca foi liberta por Jesus Cristo para entender a verdade. Por isso ele está caminhando para o inferno e levando multidões de vocês aí. Líderes falsos, religiosos, paganistas, que não acreditam no sacrifício do Senhor Jesus que fez por cada um, ensinando a mentira. Quando a verdade vem à tona, aí fica com medo. Aí fica com medo de perder as pessoas na igreja. Aí diz: olha, não vai não, com aquilo ali é um falso profeta. Ele só quer dinheiro. E vocês, hipócritas, padre falsificadores da palavra de Deus, que distorce tudo que a palavra de Deus ensina, para ensina as pessoas a irem contra a palavra de Deus. E vocês já querem ter o nome de padre. Padre significa pai, e o Senhor Jesus, ele deixou escrito: a ninguém chamais de paz, porque só tem um que é paz, Deus. Ele é o vosso pai. Vocês tinham que ter humildade e entender quem é Jesus de verdade, para poder ensinar as pessoas o que é certo. Agora você já povoou a mente das ovelhas que era para estar no rebanho de Jesus. Estão sendo rebanho de cabras e bodes seguindo a Satanás, a mentira. Como se a vida delas não servisse para nada nesse mundo. E vocês ainda querem que seja verdade? Essa verdade para vocês vai doer caro. Porque ele diz: sai daqueles que não entram no reino dos céus e nem deixam os que estão entrando entrar. Vocês são hipócritas. Vocês não ensinam a verdade não. É isso aí, agora eu vou falar. Isso aí eu vou falar. Vocês fazem com que as pessoas adorem vocês pelo que vocês fazem, que é mentiroso. Vocês nunca acreditou em Jesus. A gente somos um povo, a gente tem que ser separado. A gente tem que entender o que a palavra de Deus diz e seguir ela. Se a gente estiver fora dela, a gente não estamos servindo Jesus. A gente estamos servindo o diabo. Porque ele é espiritual. E ele guerreia na vida dessas pessoas que não têm o Espírito de Deus. O próprio Deus, ele fala na palavra dele, que aqueles que não têm o Espírito dele, esse tal não é dele. Vocês são um que não são dele. Vocês são a criatura. Mas para ser filhos, vocês teriam que aceitar Jesus como o único na vida de vocês e ensinar as pessoas a se dirigir a Jesus, que é o que pode salvar, que foi o único que pôde libertar, foi o único que pagou o preço de cruz.
Foi o único que foi no inferno e pegou a chave do céu da mão de Satanás e ele mostrou para a humanidade que diante dele se dobrará todo o joelho, toda língua confessará e vão dizer que só ele é Deus e só ele é o Senhor. Mas vai ser tarde para muitos, porque estão seguindo a mentira. Então, meus amados, vocês que estão servindo a essas coisas aí, não acreditem nesses povos, não. Vão procurar uma Bíblia de verdade, vão entender o que Jesus é de verdade para vocês não sofrer, porque quando a gente morre aqui é uma vez só. Se a gente não se consertar aqui, não tem como se consertar na outra vida mais não. Lá é só você e Deus. Se você fez o que Deus ele pediu aqui, amém, porque Jesus vai te levar com ele. Mas se você deixou de acreditar em Jesus para acreditar no missionário, o missionário ele vê o lobo, ele foge e ele deixa as suas ovelhas ser destruídas pela fera. Mas Jesus não, Jesus ele é o bom pastor, ele veio dar a vida pelas ovelhas. E são muitas ovelhas que ainda não são do aprisco de Jesus, porque Jesus ele falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Quem é ovelha de Jesus serve só a Jesus, segue só Jesus, porque tem dentro de si a convicção, porque foi ele próprio que mostrou que ele é o Salvador de todo aquele que nele crê, que nele acredita, que nele faz dele o seu Deus, o seu escudo, o seu braço forte, o seu protetor, o seu defensor, o seu tudo. E as pessoas não estão adorando a Deus sobre todas as coisas. Onde é que fica esse mandamento que Deus diz? Adorando imagem de escultura, adorando a falsidade, adorando a idolatria, adorando a inveja, adorando o homicídio, o ódio contra os filhos de Deus verdadeiro. Nós somos luz, nós somos sal da terra. Nós viemos no mundo para ser instrumento na mão de Deus, para brilhar para esses que estão nas trevas, para que eles saiam e venham ver a luz. Quando a luz de Jesus entrar no coração deles, eles vão ver que eles estão fazendo de errado diante de Deus. Então eles vão odiar o que eles faziam, como diz a palavra de Deus, vai tomar nojo. Eles vão tomar nojo dos seus ídolos falsos, porque vai dizer, a vida toda eu servi a mentira, mas agora eu quero servir o único Deus que me fez e fez todas as coisas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, meus amados, para vocês que são evangelistas do Senhor Jesus, que Jesus chamou você para pregar a verdade, para de pregar a verdade só por causa do dinheiro. Para de pregar a verdade só porque você tem um cargo na igreja. Jesus ele está escolhendo pessoas que não estão no altar, mas aqueles que têm o conhecimento e passa para as pessoas. Porque tem cultos aí, tem igrejas evangélicas aí que as pessoas já estão saindo de lá, já estão ficando em casa. Por quê? Porque está pior do que numa religião. As pessoas não querem mais falar do amor de Deus, da verdade de Deus, por ver as pessoas ir para a casa de Deus, por entrar no reino dos céus. Não se iluda com a igreja. Igreja não salva ninguém, não. A igreja é eu, a igreja é você. Então é nós que temos que acolher a palavra de Deus na gente, se a gente quiser subir para o céu, viu? Placa de igreja não salva ninguém, não. Apenas a gente vai buscar, quando a gente se converter ao verdadeiro Deus, uma igreja que não tem essas coisas, imagem de escultura, porque a gente sabe que Deus não está naquele lugar. O que habita ali é o trono de Satanás, porque ele só pratica a mentira. Então os que ensinam a mentira está do lado dele, e Deus não está no meio da mentira. Então a gente procura esses templos, porque lá adora só a Deus, o único exclusivo. Mas tem igreja aí que já está saindo do patamar. Estão deixando, em vez, muitos falam aí de um batom, de uma base que as pessoas passam no rosto e dizem que é a Jezebel. A Jezebel. Antes que fosse, porque um batom a gente passa, a gente lava com água e sai, não sai? Agora o ódio, a mágoa, a luxúria que está dentro do seu íntimo, que fala dos irmãos, que vê os irmãos abençoando outras vidas e fica dizendo ali é um falso profeta. Isso aí é que é difícil de lavar, viu? E só sai pelo sangue de Jesus. E aqueles que já foram lavados, como é que vai lavar de novo? Então, meus amados, vamos parar de falar dos irmãos, vamos? Vamos criar vergonha na cara e ser gente de verdade?
Vamos todo mundo se unir para pregar o evangelho, que as pessoas estão morrendo aí na religiosidade e indo para o inferno sem elas saberem? Vamos, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas. E quando chegar o teu dia, quando chegar o meu dia, aí o que é que a gente vai fazer? Com o que Jesus ele deu para mim, deu para você. Vamos parar com isso? Está na hora da gente ir acordarmos? Vamos parar de falar do irmão só porque coloca uma base no rosto? Vamos olhar o que é que está dentro do coração da gente, porque a palavra de Deus diz que se você vê a vida do teu irmão, o mal já está em você. E aí? E aí? Aquela pessoa que apenas colocou uma base, ela vai para casa e ela lava. E se ela for uma alma boa? Se ela olhar para você que fala mal dela, porque ela se veste de uma maneira que você acha que não é para se vestir? Se ela vê você falando mal dela, mas ela tem um coração puro para Deus, aí quem vai entrar no céu, hein? Fala aí para mim quem vai entrar no céu. Ela ou você? Claro que vai ser ela. Porque ela tem um coração puro, limpo. E você tem a maldade. Você tem a maldade dentro de você, que nem sabão lava. Então para de estar falando da vida dos outros. Dos irmãos aí, os pastores se jogando um contra o outro aí. Isso é feio. Jesus não está satisfeito com nada disso não, gente. Jesus, ele quer, ele chamou a gente para a gente pregar a verdade, para a gente ser o sal, a luz da terra, a luz do mundo. Enquanto vocês estão se debatendo aí por causa de carro, por causa disso, por causa daquilo outro, deixando de cuidar das ovelhas perdidas que estão no meio do mundo, na face da terra, presas à religião do demônio, na mão do demônio, com mentira, com engano, vocês estão brigando aí. Vocês que foram chamados, que tem o poder, a autoridade de Jesus na vida de vocês, para libertar, para levar as ovelhas para Deus, vocês estão se destruindo, vocês, como se vocês tivessem algo. A autoridade de Jesus não significa que você já é Deus, não, hein? Por favor, vamos acordar. Vamos acordar porque o dia está chegando. O dia das contas está chegando. Então, eu gravei esse vídeo, eu nem sabia que eu ia gravar esse vídeo. Eu só sei que Deus, ele é grande. E Deus, ele fala, e Deus, ele pode. Para vocês que me seguem nesse meu canal, meu muito obrigado. Que vocês continuem assim. E que vocês se inscrevam, dê o like para que fortaleça o canal, para que chegue mais diante de Deus. Os feitos de vocês e agrade o que Deus colocou na mão de vocês para vocês fazer, que é salvar almas com a palavra dele, porque sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é escudo e proteção e ela transforma vidas, porque é o Espírito Santo do próprio Jesus em cada um de nós. Amém? Pai Senhor Jesus, boa tarde, Shalom Adonai.